Olá, seja bem-vindo ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus, compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscreverem no canal, compenetrem-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participe. Pedimos que acompanhe os vídeos até o término para se inteirar das verdades divinas, porque, como ele mesmo disse, a verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Vamos a mais a uma leitura de um condensado doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro, como não poderia deixar de ser. São verdades divinas, entregue a seus filhos neste findar de segundo milênio, começo de terceiro milênio, restaurando tudo. Quem responde pelas ignorâncias e tragédias da humanidade? Simplesmente quem corrompeu e adulterou a doutrina de Deus, entregue por Jesus na segunda tentativa de generalização da doutrina do caminho. E precisamente Roma, quem começou a adulterar a doutrina de Deus? Na parte entregue por Jesus, porque antes já houve outros traidores da mesma doutrina. Em 313, Roma funda a sua igreja despótica e sanguinária, com inquisições, assassinatos de profetas. Tudo isso está aí ao dispor de quem queira aprender, porque a história mostra: só quem não quer aprender é quem não faz questão de ouvir e de ver. É quem não tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Depois, mais tarde, surgiria de dentro da besta o falso profeta, ou protestantismo, que de Bíblia nas mãos blasfemas contra os dons do Espírito Santo, chamando-os de coisa do diabo, porque fazer isto é atrair tenebrosos karmas negativos, que para voltar ao retorno à doutrina de Deus, na parte entregue de Jesus e nas previsões do Apocalipse, será necessária uma faxina, uma separação entre cabritos e ovelhas, assim como assinala o Apocalipse. E essas verdades divinas foi entregue por ele, restaurando tudo, a doutrina de Deus. Na França não pôde entrar nesses pormenores, pormenores e fatores doutrinários, porque não deixa de ser os grandes fatores doutrinários, porque se assim o fizesse, iria derramar muito sangue, porque a Inquisição ainda funcionava naquele período. Então o céu mandou para que não entrasse nem nos Atos, nem nas Epístolas e nem no inconfundível Apocalipse, ficando para mais tarde o complemento do trabalho doutrinário que teria de ser entregue por ele, o Elias Restaurador. Vamos aprender diretamente com Deus, vamos à leitura do boletim, para que todos se inteirem das verdades. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Quem responde pelas ignorâncias e tragédias da humanidade? Os mais terríveis acontecimentos, previstos por Jesus no sermão profético, coincidem com o findar do segundo milênio, assim como os previstos no Apocalipse, os que reduzirão os viventes a 1/3, estão previstos para o mesmo findar do segundo milênio.
E a singela e trágica mensagem mediúnica de Maria, em Fátima, também assinala que, antes de findar o segundo milênio, os viventes ficaram reduzidos a 1/4. Por que tamanhas punições da justiça divina ao findar do segundo milênio? Simplesmente porque, como bem assinala o Apocalipse, o livro das previsões proféticas, na cidade dos 7 montes, que é Roma, se levantaria a besta corruptora, a que daria origem ao falso profeta, e ambas essas imundas corrupções poria fim à doutrina enviada por Deus até Jesus, aquela que simplesmente manda viver a lei de Deus e manda cultivar nobremente as graças do mediunismo e manda nos tratos entre irmãos praticar os exemplos vividos por Jesus, precisamente sobre a lei de Deus e as graças do mediunismo, que adverte e que ilustra e que consola através de múltiplas modalidades, visto ser a graça do mediunismo quem permite a comunicabilidade dos espíritos mensageiros ou anjos, como a Bíblia ensina fartamente, do Gênesis ao Apocalipse. Saibam que a doutrina de Deus enviou até Jesus e que a besta apocalíptica e o falso profeta tanto fizeram e fazem questão de corromper, obrigando a gente a pecar ou blasfemar e, portanto, criando o terrível karma negativo, o que trará para a humanidade, ao findar do segundo milênio, as medonhas tragédias apontadas no sermão profético e no Apocalipse. Aprendam que Deus os entregou até a passagem de Jesus pela carne, e que não é tudo, mas é aquilo que prepararia os filhos de Deus para as promessas divinas contidas no Apocalipse. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulos 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos e das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo a aparência de culto verdadeiro, etc. E terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar ou Messias e um novo Pentecostes, ou derrama de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque, antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o Código de Conduta para Mundos e Humanidades. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último cetil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis e por todos esses crimes respondereis. O maravilhoso intermediário, resumo dos dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte de Deus, nem espírito comunicante,
nem cima dos bons espíritos, mas sim carismas ou mediunidades, por onde anjos ou espíritos mensageiros produzem maravilhas. Cronograma de implantação da doutrina de Deus ou divinista. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. E assim desejou: quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, prepara o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potage mortífera, não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparar durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observem o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outra a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outra as línguas diversas e a outra as interpretações. Primeira Epístola a Coríntios capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9, 9. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12, 10. Quais os testemunhos de Jesus sobre a inderrogabilidade da lei de Deus? Qual o testemunho de Jesus sobre as graças do mediunismo? Sabem que até o ano de 313, em que o Império Romano forjou a besta corruptora, as comunidades de verdadeiros cristãos viviam para viver a lei de Deus e para o nobre cultivo das graças mediúnicas e para a imitação dos exemplos de Jesus. Sabem que de 313 em diante, com a fundação da besta citada no capítulo 3 do Apocalipse, começaram os rotulismos clericais blasfemadores e os dogmas estúpidos e as vestes e gestos palhaços que iludem os trouxas e os simulacros ou atos fingidos que obrigam reis, povos e nações a dobrar joelhos diante dos belinguins de Roma, obrigando com isso os filhos de Deus a praticar atos comprometedores contra a soberana lei de Deus. Responda a isto: em que grau de civilização espiritual e moral estariam os filhos de Deus de toda a terra se ninguém tivesse cometido o infernal crime de atraiçoar a doutrina de Deus na parte entregue por Deus até a passagem de Jesus pela carne?
em que teria dado a vivência da lei de Deus em toda a carne? Em que grandiosos informes teria resultado o mais nobre cultivo dos dons do Espírito Santo, carisma ou mediunidades? Em que grandezas exemplares teria desbocado a imitação dos exemplos de Jesus sobre a vivência da lei de Deus e do mais nobre cultivo do mediunismo que adverte, ilustra e consola? Entretanto, lembre-se, Jesus não veio para dizer tudo sobre o divinismo ou doutrina integral, e vos entregou aviso. Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. E quem procurou entender o que Jesus não disse? E quem procurou ler o Apocalipse para conhecer as promessas divinas nele contidas, a ter cumprimento antes de findar o segundo milênio? Destronar a Deus e suas promessas para endeusar seus emissários relativos, isso os criminosos fabricantes de cleresias e de ismos, os mais bastardos, sempre souberam fazer, para poderem impor suas sórdidas meias-verdades, as que entronizam falsa ciência e falsas humildades. E essas imundícias forjaram as tragédias do findar desse sanguinário e imoral segundo milênio. Síntese do Evangelho Eterno, Apocalipse 14:6. Princípio, ó Deus, essência divina onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas, retornará à unidade essencial, o espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino humanismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contêm todas as virtudes divinas e potencial, devendo desabrochá-las nos seios do mundo, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas, ou Espírito e Verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna e Pitágora. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos, ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmos. A matéria é a essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Embalde procurarão os fedorentos cleros e os bastardos ismos manter seus domínios sobre as gentes menos avisadas, porque como ensina a Bíblia, chegou a hora em que, aonde estiverem as carniças, ali mesmo estarão os abutres. No livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, encontrareis a restauração do que Deus entregou até Jesus, e o que Deus promete no Apocalipse capítulos 12, 14, 19, 21 e 22. Assina o boletim Princípios Sagrados Oswaldo Polidoro. Como pedir a Deus a graça do divino mediunismo, sagrado princípio do universo, teu servo Moisés desejou as graças mediúnicas e os dons do Espírito Santo para toda a carne, por serem elas as fontes da plena revelação a que adverte, ilustra e consola. Por teus servos prometestes as bênçãos do divino mediunismo a fim de encher a humanidade de grandes ou poderosos videntes, para teus filhos terem verdadeiros e fiéis zeladores de teus sagrados ensinamentos. O teu servo Jesus, o divino modelo de comportamento ou de como viver os teus 10 mandamentos, chama as graças do mediunismo, divino mediunismo, de a luz do mundo e o sal da terra. Ele mesmo, Jesus, disse a graça do divino mediunismo
A graça de Deus, que tira a orfandade do mundo, da humanidade, a que livra da ignorância, do erro, das hipocrisias. Portanto, sagrado princípio do universo, apelamos no sentido de merecer graças e mais graças mediúnicas, principalmente a mais preciosa, a vidência em elevado potencial, a fim de podermos contribuir no trabalho de teus espíritos para realizar a divina civilização apontada em Isaías capítulo 11. Graças a Deus, agradecemos a todos que nos acompanham semanalmente com a leitura dos boletins. São verdades divinas entregues por Ele nessa terra predestinada, a Atlântida redescoberta e o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Que Deus pague a todos, fiquem todos nas bênçãos divinas. Até a próxima leitura.